Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana nos apresenta uma relação muito difícil, que é perdoar. Como nós lidamos com isto? Porque muitas vezes há uma confusão entre nós de perdoar e guardar. Eu perdoei, mas eu sinto isso, eu sinto aquilo. Uma coisa é o perdão, outra coisa é da sua memória. Então a gente tem que estar muito claro. Eu perdoei, é um ato de amor o perdão. Mas a memória só se você perder a memória, para você não lembrar. Agora, o que a gente tem que fazer? É um esforço enorme para aquele fato não marcar a nossa vida. O que é da memória, o que você vai fazer? Administrar. Já passou, eu já perdoei, e vai lembrar, vem e vai, na nossa memória, como nos ensina a primeira leitura de hoje. Tem algo muito importante chamando a nossa atenção nessa leitura. Diz assim que nós podemos e devemos procurar o perdão enquanto é tempo, enquanto estamos nessa vida, porque depois é tarde. Enquanto nós estamos vivos, devemos reconciliar, rever as nossas ações, e assim pedir o perdão e a misericórdia de Deus. Ele disse: perdoa o teu próximo, para que assim toda a tua oração seja acolhida por Deus. Então é perdoando que é perdoado, nos ensina São Francisco. Então quer dizer, como nós lidamos com o perdão, com as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos fizeram mal. Então é um processo de vida. O perdão aqui é algo muito profundo, porque ele está ligado ao amor. O amor que nós temos com Deus e o amor que nós temos para com o nosso semelhante. Então, como nós lidamos com isso? Nem sempre é fácil. O perdão, ele nos renova. Se todas as pessoas soubessem a graça que tem uma boa confissão, todo mundo fazia fila para confessar. Quando você se arrepende, quando você busca o perdão do Senhor, você sai renovado. Se o Senhor nos perdoa, e aí nós temos que fazer todo esse esforço também para perdoar e ser perdoado. Diz assim: pensa neste amor que Deus tem por nós, não guarda rancor ao teu próximo, porque o Altíssimo também nos perdoa de todas as faltas. Então é algo para a gente pensar, aquelas pessoas que nos ofenderam. Porque, gente, é muito interessante isto. As pessoas que fazem uma ofensa, ela esquece. Mas a que foi ofendida muitas vezes não. E fica ali. E aqui, essa lembrar, ele é um passinho para quê? Para a vingança. Tomara que fulano pague tudo que ele fez comigo, que ele receba em dobro. Isso é vingança. Que essa pessoa chata que me fez tudo isso, que ela vive em paz. Mudou o tom. Quer dizer, então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente alimenta vingança contra as pessoas que nos ofenderam. E muitas vezes esse sentimento pode se tornar até doença. Porque tudo que nós vamos guardando no nosso coração vai afetar todo o nosso corpo. Então, como nós lidamos com isso? É perdoando que se é perdoado, né? E aí nós olhamos o Salmo. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. É os adjetivos de Deus. É muito importante a gente pensar nisso. Você já pensou num Deus carinhoso? Um Deus que faz afago em cada um de nós? Um Deus que tem paciência conosco, tem compaixão de cada um de nós? Mesmo quando nós erramos? Um Deus amoroso, um Deus que olha e diz assim: olha, esse ainda vai crescer, ainda vai dar o tempo de se tornar outra pessoa. O tempo da conversão. Então nem sempre é fácil da gente entender isso, porque muitas vezes nós tivemos uma mentalidade, uma formação, talvez os mais vividos, que é assim: não faça isso que Deus vai te punir, não faça isso que Deus está vendo. Só que isso não é pedagógico, porque nós muitas vezes tínhamos mais medo de Deus do que outra coisa. Nós temos que ter as duas coisas, amor e temor de Deus. Mas precisamos mudar o nosso conceito, que é o que nos ensina então a segunda leitura de hoje. Falando que nós vivamos e morramos
Todos nós pertencemos ao Senhor, vivos ou mortos. Então, portanto, nós temos duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana sempre tem inclinações contrárias à natureza divina. Então, o que é o nosso papel? Administrar para que sejamos único. O humano e o divino caminham lado a lado. E quanto mais humano formos, mais divinos seremos. O problema é que hoje nós estamos assim tão desumanos, é tanta violência que a gente acaba ficando impassível frente a essas coisas do mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O dia que você não deixar de ter compaixão, de ter olhado o outro e não sentir mais nada, tem alguma coisa errada. Quer dizer, então nós pertencemos ao Senhor e queremos viver para o Senhor, porque vivos ou mortos nós pertencemos a Ele. O Evangelho de hoje traz algo importante da questão do perdão. O que é perdoar? Pedro achou que estava muito importante, porque a norma até então era religiosa, podia perdoar até 3 vezes, se a pessoa te ofendesse gravemente. E Pedro então chega para Jesus e fala assim: Senhor, podemos perdoar quantas vezes? 7 vezes 7? 7 vezes, né? Primeiro. Ele já tinha ido além, quase no dobro. Jesus falou: você não entendeu? Não. É 7 vezes 7. Ou seja, infinitamente. Não é um número. Não é a matemática. O 7 é número perfeito, infinito. Então aí há algo mais profundo. Quer dizer, quanto nós devemos perdoar? Todas as vezes que, quando nós ofendemos os outros, ou também quando nós sofremos ofensa. E aí ele fala algo importante, que quem é o patrão? É Deus, que nos perdoa de todas as nossas faltas, das coisas pequenas e grandes. Mas o empregado aqui não teve compaixão do seu companheiro, foi perdoado muito e não foi capaz de perdoar o pouco. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos o perdão de Deus, mas não somos capazes de dar o perdão, manifestar o perdão. Porque o perdão é divino. Desculpa é questão de educação. Você me desculpa que eu não fui bem com você, isso é educação. Perdão não, perdão é algo profundo. Então perdão vem da nossa fé. A igreja é sacramento de perdão. A igreja é sacramento de reconciliação. Então, meus irmãos e irmãs, que possamos pensar realmente nisto. Como nós lidamos com o perdão? Somos capazes de perdoar as pessoas que nos ofenderam, as pessoas que muitas vezes nos causaram mal, mas acima de tudo, rezar por elas. Uma pessoa me disse esses dias, achei muito interessante, que ela ajudou tantas as pessoas no trabalho, levou muitas pessoas, indicou muitas pessoas, depois todas aquelas pessoas que ela levaram para ajudar no trabalho, tramaram contra ela e ela teve que pedir para sair. Aí ela falou assim: Frei, eu tinha todos os motivos do mundo para sentir raiva e rancor dessas pessoas. No momento eu senti muita dor, muita angústia, muito sofrimento. Mas depois foi tão interessante que Deus me preparou algo tão maior, que hoje eu estou numa posição muito maior que eu tinha e com um rendimento muito melhor. Mas se a gente não consegue perceber isso, no momento parecia algo terrível. Você foi traído, apunhalado pelas costas, né, como diz. Mas depois se tornou algo, foi uma fonte de abertura para outra dimensão, e ela arrumou algo muito melhor do que ela já tinha. Então, muitas vezes, de um mal, a gente tem que aprender a tirar o bem. Nem sempre é fácil. Então, vamos pedir ao Senhor, nessa liturgia, que possamos ser pessoas de bem. E como São Francisco, né, é perdoando que se é perdoado. E que nós possamos amar mais e servir mais, porque Deus ama cada um de nós. E Ele é bondoso, compassivo e carinhoso com cada um. Assim seja.